Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Evangelística e mais uma aula na série sobre a Palavra de Deus. Para começar, nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 a 12 e depois no versículo 24, versículo 1 a 2. Procurem em sua Bíblia ou pede ajuda para alguém. É no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 10 até versículo 12. E depois nós vamos passar para o capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre dos filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. E agora capítulo 24, versículo 1 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Lembra que na primeira aula desta série nós falamos sobre a Bíblia como uma luz? Hoje, na lição de hoje, nós vamos ler que esta luz da palavra é algo que cada um de nós precisa para si mesmo. Imagina se você morasse no interior, numa chácara talvez, longe da cidade, onde não há luzes iluminando a rua, como aqui na cidade, né? E em uma noite você sai com um amigo para andar de bicicleta. Seria uma boa ideia você andar de bicicleta sem ter uma luz na sua bicicleta? Mesmo que a bicicleta do seu amigo tivesse uma luz? Seria uma boa ideia? Não, né? Porque você pode ficar para trás e não ter mais a luz dele por perto. Ou ele pode de repente virar uma esquina e você ficar sem luz. Você pode se perder, você pode cair. É muito perigoso. Então, neste caso, você não pode se apoiar em uma outra pessoa, né? Isso pode ser muito perigoso para você. E assim também é como a nossa conversão, com a nossa entrada no céu. Nós não podemos depender de outras pessoas, nos apoiar em outras pessoas para entrar no céu. Às vezes nós pensamos, mas os meus pais são crentes, são salvos, e eles me ensinam da palavra de Deus, então eu vou poder entrar no céu. Ou talvez pensamos assim, mas eu leio a Bíblia todos os dias, eu assisto às aulas, eu vou à igreja quando puder, então Deus vai me deixar entrar no céu. E na lição de hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa assim também. Uma pessoa que se apoiava em outras pessoas. E essa pessoa é uma criança chamada Joás. Em Israel, como nós lemos, bem no início, na época do início da vida de Joás, tinha uma rainha chamada Atalia. Ela era uma rainha muito má, uma rainha ímpia, uma pessoa que não amava a Deus, que não queria obedecer a Deus. E sabe o que ela fez? Para ela poder ser rainha, ela matou a família toda a família dela, para que ela pudesse ser rainha e ninguém podia reinar e servir ao Senhor. Ela não queria que ninguém reinasse que amava o Senhor. E Joás
Ele era neto desta rainha. Mas naquele dia que a família real foi morta, a tia de Joás salvou ele, levou ele, escondeu ele na casa de Deus, no templo, junto com o marido dela, chamado Joiada. Ele era sacerdote no templo. E esse casal que amava a Deus, que servia a Deus, este casal escondeu Joás por 6 anos. E nestes 6 anos eles ensinavam a Joás toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus, tudo que era para ele saber sobre Deus, eles ensinavam para ele. E aos 7 anos de idade, talvez a sua idade, ou um pouco mais novo, um pouco mais velho, aos 7 anos de idade, Joás foi coroado rei. Foi Deus que moveu Joiada a fazer isto, para que assim o povo de Israel pudesse se voltar a servir ao Senhor. E a rainha Atalia foi morta, e Joás foi coroado rei. Mas como ele era muito jovem, ele precisava de ajuda, ele precisava de conselhos. Então foi o tio Joiada que ajudou ele a reinar. E como Joiada era uma pessoa que amava a Deus, ele aconselhou Joás a derrubar as imagens de Baal, aquele ídolo que Atalia servia. Todas as imagens foram derrubadas e as pessoas voltaram a adorar a Deus no templo. E Joás, ele sempre seguia estes conselhos de Joiada. E talvez ele pensou que ele era uma pessoa salva, né? Porque ele ajudava na obra de Deus. Ele seguia as leis de Deus. Mas a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia fala que Joás fez o que era reto aos olhos de Deus somente em todos os dias do sacerdote Joiada. Então ele sim fez o que Deus mandou na sua palavra, mas ele fez isso só até a morte de Joiada. E depois tudo mudou, como nós vamos ver ao longo desta lição. E nós? E você? Você tem certeza que você não é como Joás, mas que você já se arrependeu sinceramente e confiou no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados? Nós podemos fazer alguns testes. Esta lição vai trazer a nós alguns testes para testar a fé de Joás e a nossa também. Para sabermos se estamos bem de saúde ou se estamos doentes, nós podemos usar um termômetro, né? Para medir a temperatura do nosso corpo, para saber se estamos bem ou não. Assim é com a nossa alma também. Nós podemos medir a saúde da nossa alma com alguns testes que nós vamos ouvir nesta lição. O primeiro teste é sobre conhecer ao Senhor pessoalmente. Joás sabia muitas coisas sobre Deus, né? Ele tinha aprendido muito sobre a palavra de Deus. Mas ele dependia do seu tio Joiada. Qual é a diferença entre conhecer e ouvir falar? Bem, deixe-me te dar um exemplo. Você já deve ter ouvido falar muito sobre, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né? Nas notícias, talvez você ouviu seus pais conversarem, você já deve ter ouvido falar várias coisas sobre este presidente. Mas você o conhece? Você já chegou a conversar com ele, fazer perguntas, saber o que ele quer, o que ele gosta? Saber como ele é, que tipo de pessoa que ele realmente é? Não, né? Então você já ouviu falar, mas você não conhece ele pessoalmente. E assim é com Deus. E assim foi com Joás. Ele ouviu falar muito sobre a palavra de Deus, mas ele nunca entendeu que ele
era um pecador, que ele precisava de perdão dos seus pecados. E por isso, depois da morte de Joiada, ele começou a ser influenciado por outras pessoas. Ele não tinha um entendimento pessoal da palavra de Deus, da vontade de Deus, né? E ele não viu nada de errado nas ideias pecaminosas de outras pessoas. Depois da morte de Joiada, ele começou a desobedecer a Deus. Enquanto Joiada estava vivo, Joás fez tudo de acordo com as leis de Deus, mas logo que Joiada morreu, Joás começou a desobedecer a Deus, começou a servir a Baal, aquele ídolo. Ele amava o pecado ainda, ele não conheceu a Deus. E você conhece a Deus por si mesmo? Você consegue se lembrar de um tempo que você se arrependeu? Que você pediu por perdão? Que você começou a odiar o seu pecado e a não querer pecar mais contra a vontade de Deus? Esse é o primeiro teste. O segundo é ver se nós entendemos a palavra de Deus. Joiás ouviu com frequência, né, a palavra de Deus. Todos os dias estava sendo lido para ele, mas significava muito pouco para ele. Ele seguia as leis de Deus para agradar a Joiada, mas uma vez que Joiada não estava mais, Joás se sentiu livre para fazer o que ele queria. E você? Você é como Joás? Ele conhecia a Bíblia, mas não dava ouvidos. E você? Você lê a palavra de Deus? Você ama ler a palavra de Deus? É muito fácil de perceber se uma criança é salva ou não, porque a criança começa a amar a palavra de Deus. Ou você acha que é suficiente só frequentar a igreja, assistir às aulas, talvez até aprender alguns versículos de cor? Um crente verdadeiro ama a palavra de Deus e deseja conhecer a Ele mais e mais através da palavra. Outro teste. Um crente verdadeiro ama outros crentes. Joás não quis ouvir as pessoas que amavam a Deus. Depois que Joiada tinha morrido, ele não quis ouvir mais. Ele queria fazer tudo que ele gostava de fazer, que era errado. E as pessoas que amavam a Deus chegaram a ele para advertir a ele, mas ele não quis ouvir. E um dia Deus enviou Zacarias. Zacarias era filho de Joiada, então era como se fosse o irmão adotado, né, de Joás. E ele veio para repreender Joás. Deus tinha enviado ele, mas Joás não quis ouvir. Ele ficou irado para com Zacarias. E sabe o que ele fez? Ele mandou matar ele. Ele matou o seu irmão crente, que amava a Deus, que tinha advertido ele dos seus pecados, mas ele não quis ouvir. E você? Quando crianças são convertidas, de repente, elas começam a amar outras pessoas que também amam ao Senhor. Você ama a outros crentes? Uma criança convertida gosta de ficar na igreja, gosta de ficar depois do culto para conversar com as pessoas, com o professor, com outras pessoas que amam ao Senhor. E é formada uma amizade muito forte entre crentes, porque tem o mesmo Pai. Por causa do Salvador que morreu em lugar deles, eles se amam muito. É uma amizade mais forte do que qualquer outra amizade. Ou até às vezes, muitas vezes, mais forte do que os nossos laços familiares. É uma amizade muito forte. E você também tem isso? Você ama as pessoas que amam ao Senhor? Um outro teste que nós podemos aprender da vida de Joás é fazer orações de verdade.
Você já viu pessoas que se dizem cristãs, que repetem orações ou rezas sem pensar? Nós falamos sobre isso em uma outra lição, né? É muito provável que o Joás tenha feito isso muito. Ele com frequência participava dos cultos no templo e também fazia orações, porque ele era o rei. Mas provavelmente Joiada escreveu para ele as orações e Joás simplesmente leu, repetiu as palavras de uma outra pessoa. Você sabe o que é orar? Joás não sabia. Ele apenas recitava as orações no templo. Mas você faz orações verdadeiras? Você ora realmente do seu coração? Você sabe, orou? Você já tentou falar com Deus? Ou quando alguém ora, você fica pensando em outras coisas? Você fica distraído? Você não vê a hora de acabar? Isso é um grande teste para saber se realmente nós já fomos salvos ou não. Mais um teste. Sentir os ataques de Satanás. Logo depois que Joiada morreu, Joás começou a seguir os conselhos das pessoas que não amavam a Deus, né? Ele não foi contra essas pessoas, ele não disse, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mesmo que o povo não concorda, mas eu vou servir ao Senhor. Ele nunca disse isso. Ele desistiu de batalhar contra a idolatria. Ele mesmo levantou as imagens para as pessoas poderem adorar Baal. Satanás ele deseja que nós não adoramos a Deus. Joás, ele rendeu-se à adoração de Baal. É isso que Satanás quer. Ele quer que nós desobedeçamos à palavra de Deus, que nós pequemos contra a palavra de Deus. Por isso que ele nos tenta a pecar. E você já sentiu esses ataques de Satanás? Você já teve de resistir? Ou você cai nas tentações de Satanás e você ama pecar contra Deus? Este é um teste para você pensar. O último teste é uma mudança permanente. Joás, ele seguia as leis de Deus só enquanto Joiada estava vivo. Depois, mais não. Então nós podemos ver que não houve uma mudança no seu coração. Por dentro ele ainda amava os pecados. E ele se tornou uma pessoa tão ímpia que até seus servos não aguentavam mais. Não queriam mais seguir a ele. E sabe o que aconteceu com Joás? Ele foi morto pelos seus servos. Muito triste o fim de Joás. Se ele tivesse conhecido ao Senhor pessoalmente por si mesmo, ele nunca teria se voltado a adorar a Baal. Porque quando uma pessoa é convertida, acontece uma grande mudança no seu coração e na sua vida. Mas nós podemos ver na vida de Joás que ele não teve um amor verdadeiro por Deus. Quando nós somos convertidos, a primeira coisa que muda é que nós começamos a ver que nós pecamos contra Deus. Nós não permanecemos orgulhosos. Nós nos tornamos pessoas humildes, que sabem que são pecadores e se arrependem de verdade. Confessam os teus pecados diante do Senhor. É uma grande mudança. E quando nós pedimos por perdão, e quando nós cremos que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos perdoar, pode nos salvar, pode nos deixar entrar no céu, porque Ele morreu na cruz, Ele sofreu e pagou o preço do nosso pecado. Então, nós começamos a saber e ter certeza que Ele nos perdoou. Deus vai nos dar paz em nosso coração e alegria que nós nunca conhecemos antes, uma grande mudança.
E nós vamos amar ao Senhor. Porque quando nós entendemos que Ele deu a sua própria vida em nosso lugar, nós amamos muito a Ele e nós desejamos sempre obedecer a Ele. Uma grande mudança, nós não desejamos mais o pecado, mas desejamos sempre obedecer ao Senhor e lutamos contra o nosso pecado. E você? Seu coração já foi transformado de verdade? Você pode ver através desses testes que nós ouvimos hoje, se você realmente é uma pessoa salva, transformada, um crente de verdade. Não é nada bom fingir que você é um crente, nem para agradar os seus pais ou seus professores, porque sabe, é um grande perigo se você fingir ser um crente. Obedecer por fora, mas por dentro pecar contra Deus. Porque no final da sua vida você vai estar perdido para sempre, sem um Salvador. Então usa estes testes para testar e sondar o seu coração. Talvez você queira parar o vídeo para você poder ler os testes e pensar em cada um. E pensar, será que isso já aconteceu comigo? E se não, se você descobrir no final destes testes que você ainda não conhece ao Senhor, busque a Ele ainda hoje. Procure um lugar tranquilo onde você pode estar sozinho e ore ao Senhor. Confessa a Ele que você não conhece ao Senhor, que você não tem obedecido à palavra de Deus, não tem amado a palavra de Deus. E quando você fizer isto, Deus vai te ouvir. E se você pedir por perdão e confessar e crer que somente o Senhor Jesus pode te perdoar, Deus vai te ouvir. Ele vai te responder. Ele vai te dar um novo coração, uma nova vida. E você vai ver muitas mudanças no seu caráter, na sua vontade, na sua vida, nas coisas que você faz. E você vai poder ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Que você é uma pessoa mudada, salva para sempre. O hino que nós vamos cantar agora, o número 55, fala sobre esta mudança que acontece quando alguém se arrepende. Antes, uma pessoa que buscava só seus próprios interesses, as coisas que gostava de fazer, mesmo os pecados. Mas Deus vai mudando, vai nos mudando quando nós nos arrependemos, quando nós cremos nele. Ele nos torna uma pessoa que ama o Senhor e que somente deseja fazer tudo o que Ele manda para agradar a Ele. Que Deus te abençoe.